Oremos. Ó Deus, Tu és maravilhoso. Estar diante do Senhor para cultuar, para adorar, para louvar, satisfaz a nossa alma, ó Deus. Tu és grande e é digno de honra, glória, louvor. Tu és o único Deus vivo e verdadeiro, digno de ser cultuado em espírito e em verdade. Que possamos, ó Pai, estar durante todo o culto em oração, rendendo a Ti, ó Pai, a honra e a glória que Teu nome merece. Abençoe cada irmão aqui reunido, cada pessoa que está participando do culto pela internet. Sonda os corações, ó Deus, e trabalhe em cada coração no poder do Teu Espírito. Oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora, irmãos, cantar alguns cânticos. Nosso irmão Márcio, ele está agora nos ajudando nessa questão, e ele então está filtrando os cânticos e fazendo videoclipe. E hoje nós vamos já então cantar com esses videoclipe que ele fez, porque aí tira aquelas partes que a gente fica meio perdido, né? Tem umas partes que a gente fica meio perdido esperando as pessoas falar, né? E ali não, no videoclipe fica mais enxuto, fica bem mais gostoso de cantar. E nós escolhemos para hoje cânticos que eram cantados pela igreja tempos atrás, cânticos que certamente muitos irmãos têm saudades, e são cânticos que falam aos nossos corações e glorificam o nome do Senhor. Vamos cantar então o primeiro cântico, Cantai ao Senhor, que é o Salmo 96. Fiquemos de pé, irmãos, vamos louvar a Deus com esses cânticos. Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as
majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Falando acerca do amor grandioso do nosso Deus. E aí, então, esse amor de Deus é aquele que pensou em nós e nos deu Jesus Cristo, a nossa salvação. E aí, o cântico que vai cantar agora diz assim: Jesus Cristo mudou o meu viver. Eu creio que também é eternidade. Jesus Cristo tem o seu viver transformado. Vamos cantar esse cântico? Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é meu coração, diferente hoje é meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é meu coração. Tua voz só conheci em canções que falavam de ilusões. Tudo agora é diferente, Cristo forma toda a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Jesus é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou meu viver.
satisfação, uma nova vida. Eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição, achei o segredo, é Cristo no coração, satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá vencendo, logo em glória eu hei de vê-lo, satisfação sem fim, satisfação sem fim, satisfação sem fim, satisfação sem fim. Quero estar saudando todos os nossos irmãos presentes aqui neste culto de louvor e adoração a Deus. Saudar também os irmãos que estão participando conosco online. Que o Senhor, no poder do seu Espírito, possa falar aos nossos corações, que Ele possa nos dar alegria, que Ele possa nos dar satisfação. Ele mudou o nosso viver, Ele nos satisfaz completamente. E é por isso que nós levamos a Ele a nossa oração, porque de maneira confiante nós nos entregamos a Ele por saber que Ele ouve, atende às nossas orações, Ele ouve e atende os anseios do nosso coração. Ele de fato nos dá paz, alegria verdadeira e sentido à vida. Vamos orar nesse momento, principalmente suplicando pelos enfermos, suplicando pelos irmãos que têm tido lutas nesses dias difíceis, têm tido choro, têm sentido a dor da perda de familiares e amigos, tempos difíceis, tempos de crise, tempos em que muitas pessoas perdem a esperança, alguns até entram em depressão, partem para o desespero e até para o suicídio. Dias atrás aí nós tivemos em Itapevi uma pessoa que certamente pelo desespero se jogou na linha do trem e perdeu a vida. São coisas que nos faz perceber que sem Cristo a vida é vazia. Sem Cristo nós não podemos viver. A nossa oração é que o Senhor coloque em nós esta fé, esta certeza de que Ele é o todo, Ele é tudo, e Ele pode responder nossas orações. Vamos orar de maneira certa e confiante. Oremos agora. Você aí no seu lugar, acompanhe a oração, fazendo a mesma oração no coração, porque Deus ouve as orações que são feitas em espírito e em verdade. Oremos. Ó Deus bendito, nesse momento de culto, de louvor e adoração do Teu nome, queremos também, ó Pai, nos colocar diante do Senhor humildemente, para suplicar as bênçãos que carecemos para o nosso viver, para o nosso andar, para o nosso caminhar, para o nosso dia a dia.
Senhor, quero nesse instante apresentar diante do Senhor todos aqueles irmãos, amigos e familiares que nos pedem orações por causa de problemas difíceis pelos quais estão passando. Vivemos tempos de pandemia, de perda de emprego, de perdas de rendas, de perdas, ó Pai, de meios de sustento da família. E nós rogamos nesse momento, ó Pai, que o Senhor abençoe o teu povo, abençoe, ó Pai, essa gente toda que está desesperada por falta de sustento, ó Pai, por falta de meios para o sustento da sua família. Abra, ó Deus, portas de emprego. Esteja, ó Pai, dando meios para que todas essas pessoas possam, ó Pai, estar tendo o sustento, o pão de cada dia, ó Deus. Abençoe também os lares, as famílias que estão em crise, estão em desacerto, estão em desarmonia. Abençoe, ó Pai, os casais, dando harmonia, amor, união, entendimento. Abençoe também, ó Pai, os relacionamentos, pais e filhos, que haja entendimento, que haja conversa, que haja acerto, que haja alegria, que haja paz nos lares. E, ó Pai, nesse instante também quero pedir pelos enfermos. São muitos, ó Pai, os enfermos. São muitas as pessoas que estão com parentes, amigos em hospitais, sem poder visitá-los. Senhor, tem sido grande o clamor do teu povo em favor da cura da enfermidade, principalmente, ó Pai, nesses dias em que estamos em pandemia. Senhor, temos irmãos aqui da igreja, o Sidney, temos, ó Pai, a sua família. Abençoe, ó Pai, trazendo a cura. Abençoa a Fernanda, dando a ela paciência, ó Pai, para que possa estar lutando e confiada e olhando para o Senhor. Abençoe os demais enfermos, ó Pai, pessoas outras. Quero também pedir, ó Pai, pela irmã Nilceia, que está perdendo a visão. Senhor, abençoe nesta cirurgia de risco que ela vai fazer, que o Senhor mesmo esteja trazendo a cura, que o Senhor mesmo esteja trabalhando na vida e nas mãos dos médicos que vão estar fazendo a cirurgia. Abençoe os demais. Também console os corações, ó Deus, de pessoas que estão enlutadas, Senhor. Traz o alívio ao coração. Tira a dor que está nos seus corações, ó Pai, fazendo com que estejam se apoiando somente no Senhor. Oramos, ó Senhor, por todos os irmãos aqui reunidos nesse momento, todos aqui presentes. O Senhor conhece a necessidade de cada um, o coração de cada um, o pensamento de cada um. Abençoe nossos irmãos que estão online. Também o Senhor conhece cada um deles. Nós os entregamos em tuas mãos, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Vamos, irmãos, estar nesse momento dando continuidade à nossa liturgia, fazendo a parte de contrição. Presbítero João. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz. Vamos abrir a palavra de Deus, aqui, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 ao versículo 17. 14 ao 17. Podemos fazer essa leitura, irmão, juntos, tá? Que é uma leitura agradável aos nossos corações. Podemos fazer essa leitura com as mesmas
intenções de conhecer ao Senhor. Então vamos iniciar com o versículo de número 14. Diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, e para que vivem, não vivam a si mesmos, mas aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Sim, e nós, aqui diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e antes conhecemos Cristo segundo a carne. Já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, eis que fizeram novas. Amém. Obrigado, Senhor. Eu vou pedir para a irmã Kátia vir aqui fazer uma oração, pedindo a Deus que nos santifique, que podemos viver uma vida cada vez mais santa diante do Senhor. Haja visto que nós somos eleitos, nós somos justificados, nós somos santificados e glorificados pelo Senhor, né? Então nós vamos pedir a Kátia que faz essa oração aqui na... Senhor amado, te agradecemos, Pai, por esses momentos na Tua presença, Senhor. Senhor, te suplicamos, Senhor, pela Tua misericórdia, a Tua graça, que, Senhor, nos dirija, Senhor, dirija os nossos caminhos, os nossos passos, de encontro com a Tua vontade, Senhor. Deus, que a cada dia, Senhor, possamos, Senhor, ter as nossas decisões, tudo o que fizermos, Senhor, para a honra e glória do Teu nome nas nossas vidas, para que o Teu reino seja, Senhor Jesus, proclamado, Senhor, em momentos tão difíceis, Senhor, pelos acontecimentos, em tudo que está à nossa volta, Senhor Jesus, ainda assim possamos ser luz, Senhor, e sal da terra. Te agradeço, Pai. Amém. Amém. Obrigado. Vamos entoar o hino, irmãos, de número 105, a certeza do crente. Não sei por que de Deus amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito eternal, que um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus ou áureos, se as bem até da vida ao fim. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo
que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. É só o João que está aqui hoje? O João, você é corajoso. Deus te abençoe. Vem aqui na frente para poder fazer a oração junto com o pastor, tá? E o pai dele é o professor hoje. Que bênção, viu? Primeiro, quando sentar-se, nós vamos estar olhando aqui com o Pedro e o Anderson. E faz muito sentido que o pai esteja na aula para o filho, porque a ordem bíblica é essa, né? Deuteronômio capítulo 6, ordena os pais que inculquem aos filhos acerca do temor do Senhor, né? Vamos orar aqui, seja a bênção essa aula de pai e filho. Senhor, nosso Deus, nosso Pai bendito, nesse instante de reflexão na tua palavra, de ensino da tua palavra, quando, ó Pai, estaremos nós aqui estudando a palavra, ao mesmo tempo em que, ó Deus, também as crianças, e nesse momento somente o João, vai estar em outra sala, recebendo da tua palavra os ensinos para o seu crescimento espiritual. Rogamos que o Santo Espírito trabalhe em nossas vidas, em nossos corações, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a leitura que vamos fazer hoje é bem conhecida e eu espero que a gente possa mais uma vez refletir nesse texto e edificar nossas vidas através da mensagem. João 3,16, um texto que vocês sabem decor, né? Nós vamos ler dos versículos 16 até o versículo 19. João capítulo 3, os versículos 16 até o 19. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras.
Acabei lendo até o 20, né? Seria até o 19. Mas todo o texto tem uma só temática: a salvação do homem por meio de Jesus Cristo. Um outro texto, paralelo a esse, que vai ser usado também para nossa meditação, é João capítulo 5, os versículos 19 a 24. João 5, 19 a 24. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Vamos orar. Ó Deus, abençoe-nos na meditação da Tua palavra, que ela nos fortaleça a fé, que ela nos edifique espiritualmente, que ela nos leve a amar o Senhor com maior intensidade. Oramos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto ele fala da obra de Jesus Cristo em favor do pecador, acerca da oferta de vida eterna a todo aquele que crê no Senhor. Mas a nossa mensagem hoje, a nossa temática hoje, vai estar focada principalmente na mensagem do amor de Deus. A mensagem do amor de Deus. Nesse texto aqui, aparece o encontro de Jesus com Nicodemos. E neste encontro, o Senhor apresenta a Nicodemos Deus como aquele que ama. Nicodemos conhece, através de Jesus Cristo, acerca do amor de Deus. Amor que é inerente ao Criador, que é eterno, insondável, incomparável, imutável, soberano e incondicional. O amor de Deus. O texto diz assim: porque Deus amou. Deus amou o mundo e amou de tal intensidade que deu o seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus, depois, no capítulo 5, ele enfatiza de que todo aquele que crê tem a vida eterna, que não entra em juízo, mas tem a vida eterna. É importante esta observação, visto que ao longo dos tempos
os homens têm perdido esta gloriosa perspectiva do amor de Deus. O texto básico de nossa mensagem, no versículo 19, diz: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, eram pecaminosas, eram corruptas. Romanos capítulo 1 traz uma palavra nesse sentido, de que os homens deixaram de glorificar a Deus, de honrar a Deus, que é o Criador, que é o Senhor, e passou a honrar a si mesmo, a cultuar a si mesmo. Deixaram de dar crédito a Deus para dar crédito a si mesmo. Perderam esta visão do poder e do amor de Deus para com as suas criaturas. Os homens passaram a amar mais as trevas do que a própria luz que veio ao mundo, Jesus Cristo, a luz do mundo. Podemos dizer que uma das causas da decadência da cultura vigente se deve ao fato de que o homem não tem sido mais ensinado a compreender, a amar e respeitar o autor da criação. Na antiguidade, os pais tinham essa função pedagógica de instruir os seus filhos acerca do amor de Deus, acerca do Criador de todas as coisas. Mas nos dias de hoje, os homens têm perdido esta visão e têm tratado desta matéria como algo de segunda importância, de menor importância. Isso quando trata acerca disso. Porque as pessoas falam de muitas coisas, tratam de grandes coisas, de negócios, tratam acerca da cultura vigente, tratam acerca de sociologia, tratam acerca da ciência, mas se esquecem de refletir e de falar e de comentar e de tratar acerca do amor de Deus. E, meus irmãos, os filhos não têm sido ensinados a compreender e a enxergar a grandeza do amor de Deus pelas suas criaturas, e o resultado disso se vê na multiplicação da maldade do homem, da corrupção por parte dos grandes e dos pequenos, da multiplicação da maldade, da criminalidade em alta escala, da injustiça social, da frieza do amor de uns para com os outros e tantas outras coisas de prejuízos incalculáveis. Porque Deus tem sido esquecido, Deus tem sido deixado de lado. Os homens não têm mais refletido acerca do amor de Deus para com as suas criaturas. A declaração de Jesus acerca do amor de Deus nos autoriza a tirar algumas conclusões, entre outras, acerca do Deus que ama. E a primeira coisa que eu queria tratar é que Ele é o Deus que ama e se interessa por nós. O Deus que ama, Ele se interessa pelas suas criaturas. Existe uma teoria chamada deísmo,
Essa teoria ela é bem focada na filosofia nos dias de hoje. Quem estuda filosofia tem esse ponto assim na ponta da língua, de tanto que é falado. E eu tenho um colega que cursava filosofia na USP. E depois que ele começou a estudar filosofia, ficou difícil conversar com esse homem. Ele se tornou um verdadeiro deísta. E o deísmo é aquele que admite a existência de Deus, mas nega a sua providência, nega a sua ação providencial no mundo, nega que ele intervém na história do homem. Para o deísta, Deus é aquele que criou todas as coisas, deu corda, deu a moral, deu as leis e depois se ausentou. Depois se tornou distante, inatingível. Nega a ação providencial de Deus no mundo. De acordo com essa teoria, Deus poderia ser comparado a um relojoeiro que, após criar o grande relógio do mundo, deu-lhe corda, que são as leis físicas e morais. E depois disso, nunca mais se importou com esse relógio. Muitos são, meus irmãos, os que se deixam levar por essa ideia nos dias de hoje. Por isso que não sentem mais a necessidade de Deus. Para ele, tudo funciona normalmente, sem Deus, não precisa mais. Ele já fez tudo, já colocou ordem na natureza, agora tudo funciona por si só. Muitos são os que se deixam levar por esta ideia nos dias de hoje. Basta verificarmos o número bem elevado de pessoas que recorrem ao centro espírita em busca de proteção dos orixás. Outros que correm em busca de conselheiros de autoajuda para os seus problemas. Ou ainda outros que se refugiam no vício do álcool, das drogas, da prostituição e coisas outras que oferecem ilusões. Não buscam a Deus. Não buscam o Criador. Não buscam o Senhor. Não buscam aquele que pode todas as coisas. Correm atrás de subterfúgios, correm atrás de paliativos, mas não buscam a Deus. Não confiam no interesse de Deus por eles. Bastaria a essas pessoas uma pequena reflexão acerca da providência de Deus no plano material, traduzida no ar que respiramos, na chuva que alimenta os rios e fecunda a terra, na providência de Deus no plano espiritual, traduzida no amor dele para com o homem pecador e o seu plano redentor, para então se voltar para ele cheio de fé e confiança. Mas não buscam a Deus. O versículo 16 do nosso texto diz que Deus amou o mundo, e amou de tal maneira que ofereceu o seu único Filho como sacrifício vicário em favor do pecador. Nisso está evidenciado a grandeza do amor de Deus pelas suas criaturas, o interesse dele de trazê-las de volta à comunhão com ele, o interesse de vê-las saciadas da sua sede espiritual,
que lhes seca a alma e rouba a paz. Deus amou o mundo e ama de tal maneira que, dentro do seu plano redentor, entregou Jesus Cristo para a salvação de todo aquele que crê. Segundo lugar, podemos dizer que Ele é o Deus que ama e se coloca ao nosso alcance. Ele se coloca ao nosso alcance. Se coloca ao nosso alcance porque o homem por si só não vai a Ele. Então Ele vem e se coloca ao nosso alcance, nos atrai a Ele. Deus, ao enviar o seu Filho ao mundo, deu prova inequívoca de que estava à disposição e ao alcance de homens e mulheres batidos pelo pecado e pelo sofrimento predominantes no mundo. Um dos nomes atribuídos ao Senhor Jesus Cristo é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Não é o Deus desconhecido do ateu, ou o Deus desconhecido e distante do deísta, mas o Deus que se encarna e vive entre os homens, tomando sobre si as suas enfermidades e as suas dores. É o Deus que se coloca ao alcance de todas as suas criaturas, na pessoa do seu bendito Filho, Jesus Cristo. Se coloca à disposição do pecador para aliviar os cansados e sobrecarregados pelos fardos da angústia e do pecado, para libertá-los da opressão de Satanás. Ele ama e se coloca ao nosso alcance. Quando Jesus Cristo estava se despedindo dos seus discípulos, Ele assegurou a eles companhia permanente. Não vos deixarei órfãos. Eu vos enviarei o Consolador para estar convosco para sempre. E quando eu for, virei para vós. Então o Senhor assegurou companhia permanente, garantiu aos discípulos que as bênçãos do Pai estariam ao seu alcance, desde que suplicadas em nome dEle. Tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, isto eu vos darei. E os homens da nossa época precisam saber que podem contar com Deus e que o Senhor está ao alcance de todos aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus é aquele que ama e se coloca ao alcance do pecador. Veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, na mensagem do amor de Deus, está implícita a mensagem da cruz de Cristo. O Pai nos ama e provê um plano de redenção. O Filho nos ama,
e se entrega para morrer morte de cruz em nosso lugar. O Cristo que, por amor, se esvaziou da sua glória e se fez mortal para vir ao mundo e dar a sua vida no lugar do pecador, para garantir-lhe vida eterna. Garantir a vida eterna a todos os que creem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso mesmo, a morte de Jesus não foi um erro judiciário, nem uma revolução fracassada, mas sim a expressão maior e mais eloquente do amor de Deus por suas criaturas. A cruz de Cristo harmoniza a justiça com o amor. Guerra Junqueiro, notável poeta português, coloca uma frase magistral em um dos seus poemas. Ele diz: um justo não perdoa. Um justo não perdoa. Na verdade, a justiça, em sua expressão mais elevada, não pode perdoar o culpado, nem condenar o inocente. Isso é justiça. Ora, o Deus que ama é também o Deus que é justo. Por isso, não poderia salvar o pecador por amor ao arrepio da sua justiça, menosprezando um dos seus atributos, que é justiça. E nem podia também deixar de salvar o pecador, porque ele é misericordioso e cheio de graça, cheio de amor. E visto que toda ofensa requer reparação equivalente, e como não havia no homem a possibilidade de reparar as ofensas contra a santidade de Deus, Jesus Cristo assumiu o lugar do pecador diante da justiça divina, sendo feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A justiça é feita. O pecado é tratado. E a culpa é lançada em Jesus Cristo, que assume o lugar do pecador. E agora que a justiça é feita, a culpa é reparada, o pecador é inocentado, porque pagou pelos seus erros através do sacrifício de Jesus Cristo. Então ele não deixou de punir, ele puniu.
Mas a sua misericórdia é tão grande que ele proveu o meio de que o homem pudesse ser salvo e ser reparado da sua culpa. Jesus Cristo assumiu o lugar do pecador diante da justiça de Deus, sendo feito pecador por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós lemos isso no texto da segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, o versículo 21. Isaías diz: o castigo que nos traz a paz pela reparação da ofensa estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos que creem têm vida eterna, porque já não são mais tidos como culpados diante de Deus. A justiça foi feita no Filho em favor do pecador. Dessa forma, irmãos, a cruz se constituiu numa necessidade jurídica, pois através dela o amor de Deus não anula sua justiça ao salvar o pecador pela fé em Jesus Cristo e este crucificado. A justiça divina foi satisfeita no Calvário, e este fato possibilita aos homens todas as bênçãos necessárias e indispensáveis para a libertação da escravidão do pecado e da morte eterna. Lhes garante a herança no reino celestial, como filhos amados de Deus, e comunhão eterna com o Rei da Glória. A cruz de Cristo garante vida eterna a todos aqueles que creem. Esta é a mensagem do amor de Deus. A mensagem do amor revelado na cruz. E isso chama a atenção dos homens para o futuro eterno. Essa é a mensagem central do Evangelho, a vida eterna. Cristo mesmo se deteve repetidas vezes na pregação acerca da vida eterna para os que creem. Embora atingido pelo pecado, a alma não se pode satisfazer com as coisas terrenas e muito menos ser salva através de bens materiais. A experiência tem provado que a vida presente se degenera também. Todas as coisas que são nesta vida, elas se degeneram. E o próprio homem se degenera quando ignora a vida futura, porque os valores espirituais do homem transcendem os valores materiais. Mas o amor de Deus revelado no plano da redenção garante vida eterna e, portanto, a satisfação completa e o gozo eterno da alma que anseia por uma eternidade feliz junto ao trono de Deus em sua glória celestial. Você já se apropriou deste grandioso amor de Deus que, pela sua graça, salva o pecador da condenação eterna? Se não fez, aceite hoje mesmo o convite que lhe é feito e viva feliz debaixo da graça salvadora que é fruto do amor de Deus por você e por mim. Deus prova o seu amor, tanto que nos deu o seu Filho único, para que através do seu sacrifício nossa culpa fosse retirada e pudéssemos ser feitos filhos de Deus. Pudéssemos ser justificados e declarados justos diante de Deus. E aí o apóstolo Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Esta é a mensagem
do amor de Deus em favor do pecador. Devemos cantar, louvar, saltar de alegria por causa desse tão grande amor que Deus tem por nós, por mim e por você. E a Ele seja a honra, a glória e o louvor para sempre. Amém? Vamos louvar a Deus. Fiquemos de pé, cantemos mais um hino. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive,
venceu, vencei. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Santo e poderoso Deus, Pai Celestial, que momento maravilhoso, Pai, de poder cultuar a Ti, Pai, na beleza da Sua santidade, na grandeza que o Senhor representa para cada um de nós, Pai. Porque um dia o Senhor enviou o Seu Filho amado, Pai. O Seu Filho amado que, desde a fundação do mundo, Pai, estava predestinado a morrer por nós, para que possamos ser salvos, libertos do pecado. E porque Ele vive, Pai, porque Ele pôde ressuscitar, nós temos a alegria e a esperança de termos Ele como nosso Senhor e Salvador, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por essa igreja que congrega em Teu nome, Pai. Obrigado pela esperança de podermos ser sal do mundo, Pai, luz do mundo e sal da terra, Pai. Obrigado pela Sua palavra que transforma. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor vive entre nós. E é em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que oramos nesta noite. Amém. E que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus o Pai, e a comunhão, as consolações, o poder do Espírito Santo repouse sobre vós, amados, hoje e sempre. Amém. Amém. Sentai-vos. Agradeço de todo o coração a presença de cada um dos nossos irmãos. Agradeço também a todos aqueles que cultuaram conosco online. Deus abençoe, que todos vocês possam acompanhar nossas programações presencial, como também pela internet. Nós temos nas quartas-feiras estudos bíblicos pelo live pelo Facebook. Nas sextas-feiras nós temos o culto que a gente chama de culto familiar, porque era uma programação nossa aqui de culto nos lares. Então esse culto familiar nós temos às sextas-feiras, também live pelo Facebook, programações que são elas às 20 horas. E presencialmente temos aqui o culto que é transmitido live pelo YouTube. Os irmãos têm a bênção de sair daqui, se quiser assistir outra vez o culto, é só sentar no sofazinho lá, né? Liga a sua TV Smart, põe lá no YouTube, está lá o culto outra vez, né? Então, nós temos essa bênção de poder hoje
se utilizar desses recursos que são colocados à nossa disposição. Ainda é um pouco precário, porque nós não temos muito recurso para equipar, né? E por isso que às vezes tem também algumas falhas, inclusive nós estamos fazendo campanha para comprar equipamentos, né? Primeiramente o computador, né? Depois, quem sabe, né, outras coisas que possam possibilitar uma melhor transmissão. Irmãos, a igreja tem sido conhecida através destas movimentações, e eu tenho amigos, inclusive funcionário lá da empresa, que tem acompanhado as programações, e alguns amigos, né, não crentes, que me cobram. Todos os dias eu faço aquela devocional lá no WhatsApp. O dia que eu não faço, eu encontro alguém fala: "Ô, Ananias, hoje eu não vi lá a sua devocional. Eu não vi", ele não faz devocional. "Eu não vi lá a sua oração", né? Então, veja, as pessoas estão acompanhando e certamente a obra é feita pelo Espírito do Senhor, né? A gente lança a semente e o Espírito faz germinar a semente. Obrigado, você que está nos visitando, né? Obrigado pela visita, cada um de vocês. É uma bênção, né? Pessoas que já são aqui de outras vindas, né? Estão aqui conosco já mais vezes. Muito obrigado. Eu tenho notícias boas para dar, notícias ousadas, né? Acerca da nossa construção. Irmãos, nós colocamos na cabeça que nós fazíamos, conselho da igreja e tal, né? Colocando na cabeça que o aniversário da igreja, em agosto, tem que ser comemorado, não aqui mais. Tem que ser comemorado no tempo. Vamos orar para isso acontecer, vamos contribuir, vamos entrar em campanha, né? Então, tem sido dado alguns passos, porque é necessário ainda muito dinheiro. Então, tem sido dado alguns passos. Nós, através do Conselho da Igreja do FNO, nós conseguimos 100 mil de empréstimo. Nós conseguimos 100 mil de empréstimo que vai ser pago aí, está sendo feito lá em 5 anos. Pagar 100 mil, mas não pesado, né? Então, vai ser pago em 5 anos, né? Sem juros, apenas correção de algum índice, né? De algum índice, mas não tem juros. Então, vai ser aplicado aqui esses 100 mil na questão da construção. E a primeira etapa é tratar da questão da parte elétrica. Então, ontem nós estamos aqui reunidos, né? Estava aqui o presidente João, estava aqui a Cátia, o presidente Miller, estava aqui a Eunice, e estava também o engenheiro de eletricidade, já com um projeto, né? E nós então vamos dar início já ao trabalho da instalação elétrica, que é uma coisa muito complicada e cara. Mas tem que ser feito logo, porque sem isso a gente não consegue dar andamento das outras partes, né? Nós já temos aí também providenciado, pela graça de Deus, a questão já do elevador, já está aí, ó. Está aí já encomendado. Pensa aí, vamos lá, né? E, então, nós queremos ver se vamos fazer 2 projetos. A Cátia está com um trabalho grande, o João também, aqui está com um trabalho tremendo, e além das tarefas dele, trabalhando para a igreja nesses projetos. O primeiro projeto é verificar quanto fio para a gente colocar a parte elétrica
aqui no templo, o revestimento, né? O revestimento, porque é necessário para poder esconder a fiação, esconder os cabos, então tem que fazer revestimento. Talvez um contrapiso, né? Essas coisas assim pequenas, mais básicas, né? Mas tudo já o que é definitivo. Não vai fazer coisa para depois estar quebrando, não. O que é definitivo. Não é feito tudo de uma vez, mas o que é feito já é definitivo. Para ficar até que os nossos bisnetos, tataranetos, né, tentam derrubar para fazer um tempo maior. Mas então, ou, quem sabe, nós mesmos, ter que derrubar para um tempo maior. Aí sim. Aí vale. Né, estou falando maior, vale, né? Vai verificar. E ao mesmo tempo, vai fazer o orçamento verificar se fica mais acessível na parte financeira, fica mais acessível, terminar o último pavimento. Porque se ficar muito difícil, muito caro o tempo, então é que tu começa a parar. Então ele não faz o tempo e faz lá em cima e termina. O acabamento é tudo. Né? Lá em cima tem que fazer banheiros, o acabamento, talvez forração, todas as coisas. Né? Aí deixa prontinho, aí a gente sobe para o último pavimento, porque até lá já vai estar o elevador instalado. Então, a gente pode usar o último pavimento. Entendeu? Para isso, irmãos, é necessário muita oração, né? Desprendimento, garra, né? E campanha, né? Para com o outro, tem amigo, outro, igreja tem campanha para construção, né? Quem sabe a gente consegue, com isso, trazer recursos para a gente estar. Porque em 100 mil, ele só dá para a parte elétrica. Só dá para a parte elétrica. Né? Então, tem outras coisas para serem feitas. E a gente, se Deus quiser, vai reunir recursos para fazer, porque queremos. Né? Nós temos até mais ousados, que tem uma programação da Federação de SAC, que é para ajuda, né? Que é para ajuda. Sinodal, né? Sinodal. Tem uma programação da Sinodal, que é para julho, e aí a gente já está pensando, quem sabe, já fazer esse congresso sinodal aqui. Tá? Em julho. Né? Vamos lá. Que Deus nos abençoe, tenham todos uma boa semana. Que Deus possa estar dando vitórias nas suas lutas. Amém? Que Deus nos abençoe. Vai em paz.